Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Nós estamos durante todo esse mês estudando a terceira pessoa da Trindade. O pastor Diogo tem falado para a gente, não é uma força, não é um vento impetuoso, tá? Ele é uma pessoa que habita dentro de mim e de você. Eu sempre falo no discipulado, quando eu estou com as meninas, dizendo, olha, quando a gente aceita Jesus, nós recebemos 2 presentes, né? O primeiro presente é que Ele perdoa todos os nossos pecados, né? Já pensou? Ele zera todos os nossos pecados, Ele nos dá uma folha em branco e começa a escrever a nossa história. E o segundo presente que Ele nos dá é o Espírito Santo. Então agora nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Que privilégio, né, Gisley? Nós somos templo do Espírito Santo. Queridos, nessa manhã nós vamos falar sobre o Espírito Santo sendo mais importante. E o Espírito Santo, como mais importante, ele organiza a igreja. Então a gente vai pensar um pouquinho em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Vamos abrir aí? Atos capítulo 2, 42 a 47. Todos encontraram? Aí todo mundo afiado em Atos, né? Então a gente vai ler a palavra do Senhor que diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam no só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Essa é a igreja primitiva. Essa é a igreja idealizada pelo nosso Deus, pelo Senhor nosso Deus. Eu lembro que quando eu me converti com 15 anos, Léo. E na minha casa não tinha ninguém que era crente ainda. E eu lembro que eu tinha muitos sonhos. Eu sou filha de um agricultor, com muito orgulho, de uma dona de casa, a dona Neuza. E eu sempre pensava assim, aos 15 anos, né, antes dos 15, 14 anos, eu pensava assim, eu preciso estudar. Eu via minha mãe com 8 filhos, né, tendo que depender financeiramente do meu pai. E meu pai tendo que depender da roça, só da roça. Já pensou? Você ter que plantar, esperar se vai dar a safra, se a colheita será boa. Então eu via tudo isso lá em casa e eu pensei assim, eu preciso estudar, porque eu preciso ter um futuro um pouco melhor. Eu preciso ter uma estabilidade financeira. Então eu ficava pensando assim que eu tinha que fazer uma faculdade. Eu comecei a pensar como qualquer adolescente ou como qualquer pessoa hoje pensa. Comecei a fazer os planos para a minha vida. Eu comecei a planejar tudo o que eu queria. E uma das coisas que eu pensava sempre era que eu tinha que ter uma estabilidade, eu tinha que não depender de um homem para me sustentar. Então eu via isso na minha mãe e eu sempre pensava sobre isso. Eu me converti aos 15 anos. E com 15 anos, né, todos os meus pensamentos ainda de menina e de adolescente agora foram sendo mudados e moldados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começou a habitar dentro de mim. Agora eu era Cristiane, lavada e remida com o sangue de Jesus, cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a planejar a minha vida. Humanamente eu sabia tudo o que eu queria. Eu precisava fazer uma faculdade, eu precisava estudar, eu precisava ter uma liberdade financeira. E o Espírito Santo começa a me conduzir na minha vida. E eu lembro, queridos, que eu fiz faculdade, sim. Eu comecei a ter o meu próprio dinheiro, sabe? E eu lembro que aos 26 anos, Deus falou comigo, Liliane, dizendo assim, Cristiane, você já conseguiu realizar um monte dos seus sonhos. Você tem seu dinheirinho, você tem seu transporte, você tem
mas e agora? Né? Deixa agora eu começar a realizar os meus sonhos na sua vida. E aí foi o momento que eu comecei a permitir que Jesus e que o Espírito Santo, que já habitava dentro de mim, começasse a realizar os sonhos dele e os planos dele na minha vida. Queridos, nós podemos passar e ser cristãos sem permitir que o Espírito Santo de Deus ordene a nossa vida. Nós podemos passar o tempo inteiro vindo à igreja, cantando, louvando e dizendo, podes reinar. E depois nós vamos para casa e começamos a planejar a nossa própria vida. O que eu quero falar com vocês hoje é que o Espírito Santo de Deus deseja planejar a minha vida e a sua. Ele quer que eu e você possamos viver os planos que Ele tem feito para nós. E eu lembro que durante esse tempo, uma das coisas que Deus planejou para mim, Liliane, hoje é a Liliane, viu, Fernanda? Porque hoje eu conheci Liliane, então vai ser você, Liliane. Uma das coisas, Jéssica também, que Deus planejou para mim durante esse tempo, foi dizer, Cris, eu quero que você se dedique inteiramente a mim. E aí Deus me leva para um seminário, eu passo 4 anos no seminário, e meus pais dizendo, agora que você conseguiu trabalhar, tem seu emprego, vai deixar tudo agora para ir para um seminário. E Deus começa a me dar um esposo lindo e maravilhoso, e Deus começa agora a me levar e me ajudar a entender tudo o que Ele tinha planejado para mim. Queridos, Deus deseja e tem planejado a nossa vida. E hoje, quando eu leio Atos, capítulo 2, 42 ao 47, eu começo a ver o Espírito Santo conduzindo a igreja. O Espírito Santo organizando a igreja. Mas quando eu penso em Espírito Santo organizando a igreja, Rubem, eu não penso no Espírito Santo organizando a igreja, a instituição memorial. Eu penso no Espírito Santo organizando a igreja que é Cristiane. Eu penso no Espírito Santo organizando a igreja que é Thomas. E eu penso no Espírito Santo organizando a igreja que é o nosso diácono Júnior. E aí o Espírito Santo começando a organizar essa igreja. Ele deseja fazer isso. Todos os apóstolos estavam ali reunidos em Atos. Todos começaram a ter agora uma vida dedicada e organizada pelo Espírito Santo. Queridos, eles começaram a fazer isso, né? O texto diz que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Qual era agora o momento que eles tinham que fazer? Quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida, quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus haja na nossa vida, a gente começa a fazer aquilo que a gente tem uma conexão com Ele. E a gente começa a fazer aquilo que Ele tem para que a gente possa fazer. Não é mais os meus planos de vida, não é mais agora os meus objetivos que eu tenho que fazer. Agora eu me rendo ao Senhor. Eu lembro que aos 15 anos, quando eu me converti, eu sempre quis ser missionária, Diogo. E aí meus pais moram no N9, gente, não teve uma casa no N9 que eu não entrei para falar para aquelas pessoas que Jesus Cristo amava elas. Não teve uma casa, sabe aqueles evangelismos de dia de domingo? Não teve uma casa que eu não entrei ali para dizer, olha, Jesus mudou a minha vida. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma amiga que morava em São Paulo. E aí eu lembro que eu não tinha WhatsApp na época, né? E o que era que eu ia fazer? Porque eu tinha que mostrar para a Jordânia que eu tinha aceitado Jesus. Então eu escrevi uma carta. E eu falei para a Jordânia, olha, hoje eu tenho Jesus na minha vida. Jesus mudou a minha vida. Ele me salvou, Ele morreu por mim. Queridos, eu estava fazendo aquilo sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus reina na nossa vida, nós vamos começar a nos dedicarmos de coração ao ensino dos apóstolos. E aí a gente pode pensar, que ensino dos apóstolos é esse? A palavra está falando sobre o ensino dos apóstolos. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Esse é o nosso primeiro momento aqui. Todos se dedicavam de coração a conhecer Jesus. Todos se dedicavam, porque quais eram os ensinos dos apóstolos? Se você for dar uma olhadinha, quem eram os apóstolos? Testemunhas oculares que andaram com Jesus. Pedro, Tiago, João, né, e todos os 12 apóstolos ali.
eles estavam dedicados a anunciar quem é Jesus. Eu não sei se isso passa na cabeça de vocês, mas nós, direcionados pelo Espírito Santo, nós precisamos de coração nos dedicarmos a ensinar a palavra do Senhor. As pessoas não se cansavam. Na igreja primitiva, as pessoas não se cansavam de ensinar e falar de quem era Jesus para os outros. Não existia um momento, eu vou sentar agora para ter só um momento de lazer. Não, elas sentavam para dizer, vocês estão vendo os boatos que estão acontecendo aí? Sabe aquele Jesus que morreu? Aquele Nazareno que ninguém confiava? Aquele Nazareno morreu, mas ele ressuscitou. Aquele Nazareno ajudou os discípulos. Aquele Nazareno, ele ressuscitou. Aquele Nazareno curou. Então os discípulos e as pessoas que tiveram o Espírito Santo de Deus na vida deles, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam a Jesus, eles se dedicavam a conhecer Jesus, eles se dedicavam a anunciar Jesus. Um dia eu estava aqui no supermercado do bairro, e eu fui fazer algumas compras, e a menina do caixa era cristã, tá? E eu não reconheci que era cristã por vestes nenhuma. Só pela conversa que ela estava tendo com, acho que era um gerente dela. Estava uma menina do caixa com alguém que era um gerente ali do supermercado. E ele estava dizendo assim, olha, eu não acredito em transformação. Eu não acredito que Jesus vai transformar a vida de alguém. Se você nasceu ruim, você permanece ruim. Isso não acontece. Aquela menina, simplesmente uma funcionária dizendo, eu não acredito no que você está falando. Eu acredito que Jesus transforma, porque Jesus transformou a minha vida. Gente, eu estava ali, enquanto eu ouvia aquela conversa, a minha oração era, Senhor, dá ousadia para essa funcionária, para continuar, mesmo sabendo que ela está falando para o seu chefe, mas ela não se calou diante daquele momento. Ela podia ter dito, ele é meu chefe, ele não acredita, eu tenho um emprego aqui a zelar. Aquela menina estava ali no caixa dizendo, eu acredito no que Jesus Cristo fez na minha vida, ele transforma vidas. Queridos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não podemos nos calar. Ontem à tarde eu estava com uma vizinha, eu nunca tinha conhecido ainda, viu, Lucineide? Ela passou a tarde comigo, foi lá pedir um favor e acabou passando a tarde inteira comigo lá, sentada. E ela começou a conversar e contou toda a vida dela para mim. Uma mulher que eu nem conhecia, Léo, e estava contando a vida toda dela para mim. Eu estava ouvindo aquela mulher, só ouvindo. Enquanto eu ouvia, eu orava por ela, dizendo, Senhor, coloca uma palavra no meu coração, para que essa mulher não saia daqui da minha casa do jeito que ela entrou. E aí ela começou a me fazer um monte de elogio. Você me ouviu? Eu nunca tive uma vizinha assim que me ouviu. E no final, enquanto ela me elogiava, eu disse, eu te ouvi, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro da minha vida. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Sabe por que eu lhe ouvi nessa tarde? E gastei minha tarde toda aqui com você. A diferença, não sou eu que sou diferente, é Jesus que habita dentro de mim. É Ele que faz a diferença na minha vida. E aquela mulher sai daquele lugar, da minha casa ali, não engrandecendo o Cristiane, mas engrandecendo o nome do nosso Deus, que é todo poderoso. Queridos, a igreja não tem nada a ver com esse prédio. Nós nos alegramos com esse prédio. Nós fazemos campanha agora para um elevador, e o pastor Diogo está hiper feliz com o elevador, mas a igreja tem tudo a ver com você. A igreja é você, nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo. Quando as pessoas precisam conhecer Jesus, será que elas vão ter que vir à Igreja Batista Memorial? Ou será que se ela bater na sua porta, ela vai conhecer Jesus porque você é a igreja? Naquele dia e ontem, a Grace pôde conhecer Jesus, porque eu sou a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus não é esse templo. E aqui é o que a gente vai ver aqui, os apóstolos, né? E toda a igreja, a turma que estava aceitando Jesus, gente, estava dizendo assim, olha, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. A palavra de Deus, nós precisamos voltar ao princípio, queridos. Nós estamos nos perdendo com tanta coisa. Talvez a gente possa gastar tanto tempo estudando e fazendo tantas e tantas coisas para Deus. E Deus dizendo, ei, para um pouquinho. Isso aí não é o princípio.
Eu quero que você esteja disponível. Tem muitas pessoas ali que eu preciso salvar e eu preciso usar a sua vida. Eu estava lendo, e enquanto eu leio e estudo o livro de Atos, tem um texto bem legal, que Paulo está sendo perseguido, acho que em Filipos, e aí ele está orando, e Deus fala com ele dizendo: Paulo, não fique triste, você ainda está passando por esses momentos difíceis, porque ainda tenho muitos nessa cidade que pertencem a mim. Paulo continua aqui, ainda é lugar de você ficar, tem muitos aqui que pertencem a mim. Queridos, o bairro da Coab Maçangano, Deus está olhando e dizendo: olha, Alexandre, continua aqui, tem muitos nessa rua que pertencem a mim, eu quero usar você. Gisley, continua nessa tua rua orando. Tem muitos nessa rua que pertencem a mim e eu preciso usar você. Queridos, Deus deseja usar a mim e a você. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo de Deus começa a atuar, Ele organiza a igreja. E Ele organiza não esse prédio, mas Ele organiza a minha vida e a sua vida com prioridades na nossa vida. O texto continua dizendo: e todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E aí é algo que a gente vai pensar, quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, eu agora preciso me abrir para as pessoas. Aquela mulher ontem foi lá em casa, querido, sabe por que aquela mulher foi lá em casa? Porque no dia que nós entramos naquela casa, Júnior, eu fiz uma oração, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor me use nesse lugar. Deus, eu não sei quem o Senhor trará a essa igreja, eu não sei, nem conheço essas pessoas, mas eu estou nesse lugar, e eu quero que o Senhor use a minha vida nesse lugar. Não apareceu só essa mulher na minha casa que eu nem conhecia, já apareceu outra, uma mulher depressiva, que também é da mesma rua, gente, e que passou a noite ali comigo, conversando comigo. Sabe por quê? Porque Deus está usando a vida de Cristiane para fazer diferença naquele lugar. Deus quer usar a sua vida para fazer diferença na rua que você mora. Você tem orado e dizendo: Senhor, eu estou aqui para te servir. Deus quer usar você para fazer diferença no seu trabalho. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu fiz um curso técnico de contabilidade. E eu lembro que eu estava até contando para Diogo, no primeiro dia de aula, todos os professores fazem aquela apresentação, né, Liliane, de todos os alunos, que é praxe, né? E eu lembro que um professor entrou e disse, não perguntou o nome de ninguém, a primeira pergunta que ele fez: pastor Diogo, tem algum protestante na sala? Levante a mão, por favor. E aí, eu levantei minha mão, porque ele falou protestante, eu disse: sim, eu sou crente, serva de um Deus vivo, todo-poderoso. Quando eu levantei minha mão, eu fiquei esperando que mais gente levantasse, que era o primeiro dia de aula, eu não conhecia ninguém. Tinha uma pessoa lá atrás que levantou a mão também. Então, quando eu vi que só tinha eu e aquele jovem lá atrás que levantou a mão, sabe o que eu disse, Lucineide? Deus, eu tenho 2 anos nesse curso, eu tenho muita coisa para fazer aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus vai me usar para cuidar de pessoas nessa sala de aula. E eu lembro quanto Deus usou minha vida durante aquele tempo. Queridos, o Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo deseja que nós tenhamos comunhão. O Espírito Santo deseja que você esteja aberto para ter comunhão um com o outro. E o que é ter comunhão? É você poder abrir sua porta sim para que o outro entre, mas é você também bater a porta do outro para que você possa entrar, possa tomar um café junto, possa conversar. Hoje a gente está vivendo um mundo tão corrido que nós não temos tempo mais para nada. Temos tempo para o nosso trabalho, para a nossa família e para correr atrás dos nossos sonhos. E aí o Espírito Santo está dizendo: deixa eu organizar a sua vida, deixa eu começar a organizar a sua vida, porque você vai ter tempo para o seu trabalho, você vai ter tempo para a sua família, para correr atrás dos seus sonhos, mas você precisa ter tempo para testemunhar e ter comunhão com os outros. Sabe por que eu gosto de um cafezinho lá em casa, Gisley? Sabe por que eu convido os irmãos e as irmãs para tomar um café comigo? Não é porque eu não consiga tomar um café só, mas é porque eu quero que vocês tenham comunhão comigo. Eu quero sentar, eu quero conversar bobagem com vocês, eu quero estar junto de vocês. E um dia eu estava com 2 adolescentes lá em casa.
E aí eu disse, ia fazer um tartalete para as meninas, tarde de tartalete com a criançada. E aí faltou o trigo, tá, minha gente? E quando eu botei, era três xícaras de trigo, só tinha 2. Viu, Liliana? Aí eu botei a primeira, botei a segunda orando, porque o restinho que tinha, Júnior, dessa terceira, mas não deu. Eu digo, eita, meu Deus, né? Agora eu botei lá no supermercado, vou lá na vizinha. Então, nem conhecia a vizinha direito, mas eu bati na porta dela. Dona, socorro, você pode me socorrer? Eu preciso de uma xícara de trigo para terminar a minha receita. E a partir desse dia, nunca mais eu deixei de conversar com Dona Socorro. Porque eu bati na porta dela, eu precisei dela. Hoje vivemos tempos, queridos, que nós achamos que não precisamos de mais ninguém. Nós somos autossuficientes. A gente consegue resolver o nosso problema. A gente consegue se resolver. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã dizendo, você não é autossuficiente. Você não consegue resolver os seus problemas. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu resolver. Por favor, bate a porta de alguém. Precise de alguém e vá atrás. Tenha comunhão uns com os outros. O texto nos diz que havia em todos eles um profundo temor. Os apóstolos realizavam muitos sinais. E ele diz que todos os que criam se reuniam em um só lugar. Eles iam de casa em casa. Eles comiam com alegria. Eles estavam juntos, queridos, com o Espírito Santo de Deus, atuando e morando dentro de mim. Não tem condição de eu viver um mundo isolado. Eu não sou uma ilha. Eu sempre digo para Diogo, nós estamos na melhor igreja que poderíamos estar. Quando eu abro aquele portão da minha casa, eu digo, que casa legal, é muito espaço, eu posso convidar mais gente. A minha maior alegria é poder ter pessoas na minha casa, eu poder ter comunhão com elas. A minha maior alegria, isso tudo quem é que faz? Não é porque eu sou assim. Não é, queridos, é porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. Então eu quero ter comunhão com o outro. Quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você não se torna mais uma ilha. Você quer ter comunhão, você quer estar perto do outro. O Espírito Santo de Deus faz isso na sua vida. E se nessa manhã você está dizendo assim, Cris, mas eu quero estar só. Cris, mas eu gosto de ter o meu momento, de estar com minha família, de curtir minha família. Queridos, você pode gostar disso, mas o Espírito Santo diz nessa manhã para você, não faz só isso, você tem uma família muito maior, compartilhe, esteja junto. O texto continua nos dizendo, e todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão. Tem uma parte muito interessante ao partir do pão, porque o texto nos diz que todos tinham tudo em comum, né? O texto nos diz que não havia necessitados entre eles, Atos 4:34, que todos distribuíam, Atos 6, versículo 1, distribuição diária de alimentos, Atos 4:34, não havia necessitados, 2:44-45, compartilhavam tudo o que possuíam. Quando o Espírito Santo de Deus começa a atuar na nossa vida, queridos, nós não conseguimos amontoar riquezas para nós enquanto o outro passa necessidade. Nós não conseguimos deixar e começar a ter tanto e olhar o outro sem nada. E se em algum momento você olha para a sua vida e você começa a dizer, puxa, eu preciso de mais, você não consegue se conter com o que tem, é hora de nós orarmos e falar, Espírito Santo de Deus, começa a atuar e organizar a minha vida, porque isso não é algo que o Espírito deseja da nossa vida. Eu lembro lá em casa, eu fui aprendendo com o Espírito Santo de Deus, Liliane, a compartilhar. E eu lembro que lá em casa, Letícia e Levi estão começando também, Léo, a compartilhar. Então eu lembro que um dia foi até engraçado, porque Letícia ganhou, a gente comprou, fui para a feira, e comprou uma escova de dente para Letícia nova, né, e para Levi. Aí Levi vinha assim, Letícia e Levi vinham com a velhinha deles e disse, mamãe, aqui, pode doar. Aí eu disse, filho, escova de dente usada não pode doar. Mas eles já estavam tão habituados a ganhar alguma coisa e doar ao outro, porque eles não precisam de tanta coisa, que até a escova de dente usada eles queriam doar. Queridos, nós precisamos
olhar para a necessidade do outro. Quem vai fazer isso na sua vida não sou eu. Não é a igreja, não é o pastor que diz, olha a necessidade do outro, cuida do outro. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você. E o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos ajuda a enxergar a necessidade do outro. Nós pastoreamos a Igreja Batista em Afrânio, e eu lembro que quando eu cheguei em Afrânio, tinha um bairro em Afrânio muito carente, e a cidade é pequenininha, então todo mundo vai sabendo a necessidade do outro, Liliane. E isso era fantástico para mim. Para mim, eu estava assim, no melhor lugar ali em Afrânio, porque a gente começou a ter uma cultura na igreja, né, de que tudo que a gente não usava, que estava em bom uso ainda, que ainda dava para o outro, né, geralmente as irmãs já levavam para a igreja. E aí a gente já ia no bairro, e a gente já distribuía. Ficou um momento tão legal, que todas as pessoas daquele bairro que tinha necessidade, sabe onde eles já iam? Na Igreja Batista. Primeira Igreja Batista de Afrânio, é claro, porque eles sabiam que ali tinham homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estavam compartilhando e ajudando para que não houvesse necessitados naquela cidade. Não era questão política. Nós vivíamos num contexto muito político naquela cidade, onde o político ia lá e parecia Silvio Santos, né, Diogo? Onde ele estava com molde de dinheiro, 20 para um, 20 para o outro, ele estava todo mundo tão habituado a receber de um político, e agora eles vêm para uma igreja que eles não precisam dar um voto, eles não precisam nem congregar na nossa igreja para ele receber uma doação, eles não precisavam ser da Igreja Batista para que a gente pudesse cuidar deles, queridos. E isso é o Espírito Santo de Deus atuando na igreja. Quando o Espírito Santo de Deus atuar e começar a resolver nossa vida, essa igreja terá um resultado extraordinário. A gente vai ver o que vai acontecer, qual foi o resultado dessa igreja. Mas o texto continua dizendo que todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eu não sei por que Lucas coloca a oração por último. Acho que se eu estivesse escrevendo esse texto, eu colocaria assim, olha, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à oração, né, à comunhão e ao partir do pão. Mas Lucas deixa a oração por último. Lucas está dizendo, olha, você precisa ter uma conexão com Deus. Todos se dedicavam de coração à sua conexão com Deus, à sua dependência com Deus. Sabe quando foi que esses discípulos aprenderam isso? Aprenderam com Jesus, Thomas. Sabe por quê? Porque Jesus, enquanto esteve aqui na terra, foi um homem de oração. 100% Deus. Ele precisava orar? Não, ele era Deus. Mas 100% homem, orando e dependendo do Espírito Santo em tudo que ele ia fazer. Eu lembro que Jesus um dia foi escolher os discípulos e ele estava ali para escolher. O texto de Lucas nos diz que Jesus passou a noite orando, porque ele queria saber qual eram os discípulos e cada nome que Deus poderia colocar na sua mente para ele agora ser conduzido a essa escolha. Queridos, quantas vezes temos vivido a nossa vida sem oração? Sem essa conexão com Deus, querendo fazer do nosso jeito, porque a gente já sabe fazer. Somos uma igreja organizada, somos uma igreja tão organizada, que às vezes não tem espaço para o Espírito Santo começar a agir. E quando eu falo de igreja, eu não falo desse templo, eu falo de mim, de você. Às vezes nós somos tão organizados, estamos tão habituados a fazer e a cumprir nossa religiosidade, que às vezes esquecemos de nos conectar com o Pai e falar, Senhor, eu desejo fazer, mas essa é a tua vontade, Senhor. Eu desejo fazer, mas o Senhor deseja que eu faça isso. É isso que o Senhor tem para mim nesse momento, Senhor. Eu lembro que quando eu estava para vir no processo de vir aqui para a Igreja Memorial, eu tinha alguns medos, né? O primeiro medo que eu tinha eu tenho às vezes muito medo do novo, né? Então é tudo novo. As irmãs, será que elas vão gostar de mim? Né? Será que vai dar certo? E se só gostarem do pastor? Né? Então eu comecei com um monte de medo, Léo. E aí eu comecei a orar. E a minha oração era dizer, Senhor, eu vou para aquele lugar, eu nem sei o que vai acontecer.
quem eu vou encontrar. Mas a única coisa que eu quero, Senhor, é que o Senhor use a minha vida e que eu tenha conexão contigo. E o Espírito Santo começa a atuar na minha vida e começa a me dar amigos aqui nesse lugar, me dar amigas nesse lugar. E o Espírito Santo começa a dizer: Cris, eu quero você aqui, eu quero atuar na sua vida. Queridos, precisamos de conexão com Deus. Nós não podemos fazer nada se nós não orarmos. Nós não podemos fazer nada na nossa vida sem esse momento gostoso de saber se o Deus que comanda a minha vida e a sua está de acordo com aquilo que nós desejamos fazer. É muito legal pensar nessa oração, porque a gente vai pensar em Jesus orando. Jesus orou em vários momentos na sua vida. Jesus teve uma vida de oração. Se você ler o Evangelho de Lucas, ele vai ser o único dos evangelhos que vai mostrar muito mais clara a vida de oração de Jesus, tá? Marcos é muito rápido, então vai falar de tudo que Jesus fez, tá? Mateus está tão preocupado em fazer a conexão de Antigo Testamento com o Novo Testamento, tá? João está tão preocupado em falar que Jesus é o Verbo que se fez carne, que habitou dentro de nós. E tem um dos evangelistas preocupado em dizer: eu vou mostrar para as pessoas que vão ler esse evangelho que Jesus, ele também orou, que Jesus teve momentos de oração. E aí você vai ver Jesus lá no Getsêmani. Jesus vai morrer, ele veio para morrer, ele veio para entregar a vida, a sua própria vida por nós. E agora a gente vai ver Jesus no Getsêmani orando e dizendo: Senhor, né, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feito segundo a tua vontade. A gente vai ver Jesus orando para escolher os discípulos. A gente vai ver Jesus orando quando ele está lá para libertar, para ressuscitar Lázaro. E ele diz: olha, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso, mas eu estou orando para que todo mundo consiga compreender. Enquanto Jesus orava, os discípulos que estavam ao redor dele começaram a aprender que o próprio Jesus, sendo Deus, tinha conexão com o Pai e não fazia nada sem essa conexão. Enquanto Jesus orava, os discípulos aprenderam isso. E aí quando o Espírito Santo de Deus, lá em Atos, desce sobre os discípulos, eles começam a dizer: não conseguiremos fazer nada se nós não tivermos uma vida de oração. E você pode abrir o livro de Atos, ver quantos discípulos oraram. Vocês podem ver no início, a gente vai ver capítulo 1, os discípulos estão agora tudo lá, olhando Jesus sendo levado ao céu. E aí depois que eles olham e tudo, o texto nos diz que eles voltam e eles começam a orar. O texto nos diz que eles entram numa casa e eles começam a orar. E agora os discípulos têm um papel, tem 11 discípulos, precisamos de 12, não é, o número certo é 12. Quem vai ser o outro discípulo que vai ficar no lugar de Judas? E os discípulos vão orar para saber quem vai colocar no lugar de Judas. E aí a gente vai ver agora Pedro, né, os discípulos sendo presos, soltos, sendo presos, sendo libertos. E os discípulos agora orando e dizendo: Senhor, nos dá coragem para viver essa perseguição toda. Os discípulos tiveram uma vida de oração, porque eram cheios do Espírito Santo. Queridos, eu e você somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro de mim e de você. Nós somos templo do Espírito Santo. Como templos do Espírito Santo, nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Não deixe o Espírito Santo de Deus de lado. Não resolva a sua vida sozinho. Não queira correr atrás dos seus sonhos. Não queira correr atrás de tudo que você imagina ter. Deus já planejou a sua vida. E Ele deseja que você viva pelo Espírito Santo. A igreja, eu gostaria que a gente pudesse ver o resultado dessa igreja. Por que essa igreja, a igreja primitiva, uma igreja que orava, que compartilhava o pão, uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que estava ali no ensino dos apóstolos. Sabe o que acontece com essa igreja? Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículo 47, e a gente vai ver o resultado dessa igreja. Atos 2, 47. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Queridos, você quer ver pessoas salvas? Deixe o Espírito Santo de Deus usar a sua vida.
Esse é o resultado. Então, tem um resultado de uma palavra que eu acho tão legal, porque ele diz assim, olha, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Os discípulos e os servos de Deus da igreja primitiva desfrutavam da simpatia do povo. Quando somos cheios do Espírito Santo, a gente atrai pessoas até nós, a gente não repele, as pessoas não ficam com medo de ir até você porque você é crente, e será que você vai me condenar ou não? As pessoas veem você com tanto amor, Léo, com tanta humildade, que diz, puxa, deixa eu chegar perto desse rapaz, para ver o que foi que aconteceu na vida dele. Quando nós vivemos o Espírito Santo da nossa vida, isso vai acontecer, teremos simpatia do povo. As pessoas vão querer ficar perto da gente. E aí Jesus vai acrescentando mais e mais pessoas à igreja. Tem outro texto que eu gosto muito, que é um resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 14. Você pode abrir sua Bíblia e ler comigo aí. Atos 5, 14. Cada vez mais, pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Queridos, nós estamos com um banquete. A palavra do Senhor é um banquete para nós. Esse banquete não pode ficar só para a gente. Quando nós começamos a agir de acordo com o Espírito Santo, o resultado é que cada vez mais pessoas, multidões, irão crer no Senhor Jesus, porque você está cheio do Espírito Santo e está fazendo aquilo que Ele deseja que você faça. Atos capítulo 6, versículo 7. Esse é o resultado e a gente encerra aqui. Atos capítulo 6, versículo 7. E ele diz assim: assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Esse é o resultado de uma igreja que vive cheia do Espírito Santo de Deus. As pessoas chegam até nós. Queridos, eu nunca me preocupei com o número, eu e Diogo. Nós nos preocupamos com pessoas que estão cheias do Espírito Santo e que querem viver essa vida diante de Deus. A gente, quando pensa assim, o resultado vai ser pessoas que realmente vão chegar. Não há preocupação do pastor, então, igreja cheia. É uma preocupação do pastor de dizer, poxa, esse é o resultado de uma igreja saudável. Você vai estar numa igreja que nunca cresce, uma igreja que é sempre o mesmo número de pessoas, uma igreja você tem que pensar assim, alguma coisa está errada nessa igreja. Porque quando nós vivemos no reino de Deus e estamos cheios do Espírito Santo, o resultado é crescimento, queridos. O resultado dessa igreja é crescimento. O resultado dessa igreja é essas cadeiras cheias para a glória de Deus. Porque eu e você estamos deixando o Espírito Santo de Deus organizar a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Que o Espírito Santo de Deus conduza você em tudo isso que nós falamos nessa manhã. É Ele que quer organizar a nossa vida. Eu vou convidar o pastor Diogo para orar.